Meus queridos Saiyajins, tudo de buenas com vocês? Eu espero que sim. E hoje estamos aqui para falar dele, de Saiyajin shapeado que treinou com Kariana e toma bomba, e que merecia sim ser canônico em Dragon Ball Super ou Dragon Ball Daima. Eu não sei agora qual vai ser o principal. E digo mais, não só um Saiyajin que merecia ser canônico, como ele poderia ser o Saiyajin que ia rivalizar com Broly e o Saiyajin a ter o Super Saiyajin 4 porque ele merece. Eu estou falando dele, Kamba, o Saiyajin maligno de Super Dragon Ball Heroes. E cara, se é do Heroes, temos que valorizar, porque o Heroes não dá desenvolvimento pra ninguém. Então se tem algum no Heroes que consegue ser bom, a gente tem que valorizar, porque quer dizer que o personagem de fato é bom. Por quê? Um personagem que aparece em episódios de 8 minutos, tem um desenvolvimento de uma abóbora e ele consegue ser bom e cativar os fãs, é porque o personagem de fato tem um certo potencial. E esse é o caso do Saiyajin Maligno Kamba, cara, porque ele é um personagem que na questão do seu design foi impressionante, nada da sua história nem tanto, mas tudo bem. Mas o que ele fez de melhor foi deixar o like, se inscrever nesse canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, hypar, né? Achou que eu esqueci de pedir, mas eu não esqueci porque tá escrito aqui no meu roteiro, então eu não esqueço. E agora sim, enquanto eu enrolei, você deu like, você se inscreveu, você hypou porque você é o Flash, agora sim, vamos lá. Bom, o primeiro tópico a se falar sobre o Kamba, que é o que o pessoal mais repara, porque é aquela história, o livro você vê a primeira capa, se te interessa, você vai ler, né? Apesar de eu concordar muito com não julgue um livro pela capa, a gente sabe que a maioria das pessoas fazem isso quando o assunto é anime, quando o assunto é os personagens. E cara, olhando a capa, olhando o designer do Kamba, meu irmão, é muito bom, velho. A primeira aparição do cara, o cara tá numa fucking camisa de força. Você quer muito saber como que ele tá lá, quem colocou ele lá e por que ele tá lá, entende? Então ele começa muito bem, principalmente pelo fato dele ser de fato, como diria o Orgulho Saiyajin, aquele Saiyajin raiz, não é Nutella, aquele Saiyajin que o Orgulho Saiyajin fica muito feliz de falar sobre ele, porque ele é sanguinário e ele ama lutas, é assim que funciona o Kamba, ele é de fato como era um Saiyajin do passado. E aí de brinde para deixar a situação ainda melhor, ele tem um poder imenso, capaz de dar um sacode no Vegito Super Saiyajin Blue com Kaioken. E ainda possui essa cauda, virou Ozaru quase por um fio. Eles não tiveram coragem de botar Super Saiyajin 4 porque ia ficar insano o Super Saiyajin 4 animalesco pro Kamba, cara. Ia ficar maravilhoso. E ele inclusive né, tem uma transformação que podemos dizer que é a única entre aspas dele, que é o Super Saiyajin 3 Full Power. E bom, é isso, em questão de design ele conseguiu ficar bom em tudo, menos na forma Ozaru, mas essa é uma questão de minha opinião, porque eu não curto essa cor que escolheram pro Ozaru dele. Não que esteja ruim, mas é que sei lá, não encaixou muito bem pra mim. Assim, em questão de design, se não fosse pelo Ozaru, ele seria 10 de 10 mesmo. Então aqui eu coloco ele como 9 de 10, porque o Ozaru nem é tão ruim assim. Agora sobre sua história e personalidade. Bom, basicamente a história, estamos falando de Dragon Ball Heroes, né? Não podemos exigir uma história muito real, porque Dragon Ball Heroes nem tem muita história. É só fanservice, luta e mais fanservice, fusão e novas transformações, é isso aí mesmo, só para promover o jogo. Porém, todavia, entretanto, Kamba tem uma coisinha que chama muito a atenção. Quando o Goku vira Super Saiyajin God, o Kamba diz, esses cabelos vermelhos. Ele se lembra de alguém que usou essa transformação de cabelos vermelhos. E mais ou menos naquele momento da história, quem era o único Saiyajin tirando o Goku que sabíamos que tinha usado o Super Saiyajin de cabelo vermelho? O Yamoshi. Ou também o Trunks Shen, né? Só que o Trunks Shen a gente meio que não tem informação se ele conseguiu o God nesse momento ou foi depois. Presumo eu que foi antes, bem antes, né? Porque foi na batalha contra o Mexicabra, ou seja, o Trunks também já tinha o Super Saiyajin God, né? Então podemos dizer que o Kamba ou enfrentou o Trunks e sente raiva dele, ou enfrentou o Yamoshi, o que seria muito mais interessante. Enfim, isso pra mim é incrível, porque Dragon Ball Heroes deu uma gotinha, um pinguinho de desenvolvimento pro Kamba, que já chamou, perdão pela dicção, já chamou a atenção de todo mundo. Todo mundo queria saber como ele conhecia um Saiyajin de cabelo vermelho. Como o Fu pegou pessoas de várias dimensões, a gente nunca, infelizmente, vai saber o que aconteceu. Enfim, continuando aqui, cara, sua história é fraca, né, porque estamos falando de Heroes. Sua personalidade, no começo é muito bom, Saiyajin sanguinário, tava na carne de força cruel, só que depois ele só vira aquele brutamontes que briga e que apanha ou que dá uma sua. É basicamente isso, sabe? Ele não tem mais desenvolvimento nenhum. Ele só é um Saiyajin que tá lá e ele basicamente é uma bomba, tá ligado? Ele é pra destruir, pra lutar e acabou.
o que ia casar muito bem com o Broly de Dragon Ball Super. Imagina esses dois criando uma rivalidade, meu amigo, isso ia ser muito bom. Imagina o Kamba sendo o Saiyajin que seria o capanga atual do Freeza, meu amigo, ia ser muito bom. E eu digo capanga porque o Kamba é um Saiyajin muito bom, só que não é alguém pra ser um vilão de uma saga, sabe? Ele é, como eu falei, ele é um brutamontes, ele é um armário, uma bomba pra lutar, ele não tem essa força pra basicamente ser tipo um Freeza ou um Cell ou um Majin Buu, de carregar uma saga inteira com ele sendo o principal. Ele tá mais nesse patamar realmente de ser o capanga do vilão principal, o cara que luta, o cara que rivaliza, o cara que dá uma surra em todo mundo, mas depois perde e para por aí, sabe? Ele não tem a força pra ser o vilão principal. A não ser, é claro, falássemos de fazer uma rápida saga, um rápido filminho de Dragon Ball contando a história do primeiro Deus Super Saiyajin que o Shenlong contou. Aí sim a gente fala sobre seu vilão. Mas aí eu sei que você tá pensando, tá, e se ele tivesse no Dragon Ball ou Super ou Daima, como é que ele seria? Como eu falei, o capanga do vilão, atualmente no Super ele podia ser o capanga do Freeza Black, porque ele tem um poder imenso. Na forma base o cara senta a mão em Saiyajin do facinho. Se fosse um Dragon Ball Daima, meu irmão, esse cara pra ter um Super Saiyajin 4 pra rivalizar com o Super Saiyajin 4 do Goku, meu amigo, ia ser bom demais, que isso. É como eu falei, né, apesar do Kamba ser incrível, um personagem que eu gosto muito, não dá pra você imaginar como ele sendo o vilão principal, sabe? Ele não tem o charme e a força necessária pra isso. Apesar de eu gostar muito do Kamba, eu sei que se colocar ele como o vilão principal, ele vai ter que mudar, porque cara, ele basicamente é só um brutamontes que luta, sabe? Ele não pensa muito como um vilão. Entendo que a gente esteja o Majin Buu, que é um verdadeiro imbecil, e depois um cara que só gritava e destruía tudo como o vilão principal. Mas, cara, o Majin Buu ainda conseguiu ter o seu charme pelas suas diversas versões. Então, cada hora ele era uma coisa. Já o Kamba ia ser a saga inteira o mesmo brutamontes, então não dá. Mas é como eu falei, ele serviria para ser o capanga do vilão, para rivalizar com o Broly, sabe? Pra enfrentar Goku e Vegeta, serviria para forçá-lo para chamar Vegito ou Godita. Também ia gostar muito de um Kamba versus um Gohanzinho bicho, tá ligado? Eu ia achar muito interessante. Um Kamba versus Piccolo também seria uma baita luta. E esse passarinho, mano. Mas bom, meus caros, basicamente é isso. Espero que tenham curtido. Comente aí o que vocês acham sobre o menino Kamba e esse passarinho, meu amigo. Esse passarinho não para. Se esse passarinho não parar, eu vou parar. Então eu vou parar de gravar por aqui e vamos para a nossa palavrinha bíblica. Eu amo muito essa passagem. Isaías capítulo 40, versículos 28 ao 31. Se você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Já os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Refletindo sobre essa passagem, eu só digo a vocês, sigam Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, e as coisas do mundo não valem de nada no fim dos tempos.